No dia 8 de janeiro houve uma grande invasão em Brasília, no Palácio do Planalto, entraram no Congresso, no STF, e muita gente levantou a semelhança desse evento com a invasão do Capitólio há 2 anos atrás. E realmente tem algumas semelhanças, mas eu queria nesse vídeo justamente apontar as diferenças entre os dois eventos e, sobretudo, levantar um pequeno mistériozinho que ninguém está prestando atenção sobre o caso brasileiro. Vamos lá? Bom, primeiro vamos marcar as semelhanças. Tanto no caso dos Estados Unidos como no do Brasil, a gente pode marcar o início desses dois processos nas acusações que os dois presidentes, o Trump lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui, fizeram às eleições, dizendo que elas seriam fraudadas mesmo antes delas acontecerem, já criando um clima meio tenso. Quando vem o resultado, os dois foram derrotados. Nenhum dos dois reconhece derrota, dizem que houve fraude. O Trump explicitamente, ele é mais firme nessa acusação de que houve fraude, manda para a contagem de votos, porque lá, enfim, é meio confuso como é a contagem de voto lá, é estadual, então tem velocidades diferentes. Aqui não houve uma menção tão explícita assim do Bolsonaro em relação à fraude, mas ele ficou calado, fez questão de não reconhecer a sua derrota, a vitória do adversário, dando espaço para que os seus seguidores acreditassem então que ele tinha certeza que tinha fraude. O partido dele fez uma acusação de fraude que, enfim, não havia evidência, não havia prova e, portanto, foi deixada de lado. Além disso, houve uma grande destruição do patrimônio público. Nos Estados Unidos havia um discurso muito forte de estamos retomando o que é do povo, vocês estão tirando o que é do povo, uma espécie de vingança por eles não estarem, enfim, permitindo o povo fazer o que o povo queria. Óbvio, isso não faz sentido algum, né? Aquilo ali tinham algumas milhares de pessoas, não era o povo dos Estados Unidos, mas era assim que eles se definiam. No caso do Brasil, não, porque quando eles entram lá, não tem ninguém, tá tudo vazio, eles simplesmente depredam e xingam o presidente, xingam o STF, destroem obras de arte, é uma coisa, digamos assim, mais destrutiva do que foi nos Estados Unidos, até porque aqui eles não encontraram nenhum tipo de resistência policial. Mas aí a gente já começa a falar das diferenças. Mas a diferença mais importante é que aqui não tinha ninguém com um chapéu de búfalo. Isso me deixou um pouco triste quando eu vi as imagens. Eu esperava que tivesse alguém vestido de búfalo ou algum outro animal, talvez popular brasileiro, não sei o que vai ser, um bicho preguiça, alguma coisa assim. Não teve. As pessoas estavam vestidas de forma muito sem graça e sem criatividade, o que, obviamente, é um ponto para a invasão dos Estados Unidos. Não, tô brincando. A principal diferença é o motivo prático que levou às duas invasões. Lá, naquele momento da invasão, estava acontecendo uma reunião de deputados e senadores para diplomar, certificar, como eles falam, o presidente Biden, reconhecendo a vitória dele nas eleições. Então, os manifestantes, os invasores, os vândalos, e aí cada um vai querer dar o nome que achar melhor. Aqui não é o caso desse debate exatamente, mas o fato é que eles entram lá para tentar impedir os deputados e senadores de diplomarem, de certificarem a vitória do Biden. Então tinha um objetivo concreto muito claro, enquanto aqui não. Né? O que exatamente eles estavam fazendo ali num domingo? Algumas pessoas dizem que eles estavam querendo forçar o Lula a dar o poder, pelo menos do Distrito Federal, aos militares, reconhecendo sua fraqueza e que isso poderia abrir espaço para uma ampliação do poder dos militares depois no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não dá para ter certeza. Outros dizem que era apenas para ser o primeiro ato e isso ia motivar o país inteiro a se levantar. De fato, aconteceram algumas coisas em São Paulo, no Paraná e tal, uma tentativa de barrar a estrada, como já tinha acontecido antes, algumas sabotagens, mas em nenhum outro lugar cresceu, já que a resistência e a oposição a esse tipo de coisa foi muito forte, foi muito rápida no país inteiro, embora tenha demorado muito em Brasília, e esse é o segundo ponto que eu quero destacar. A segunda grande diferença dos dois movimentos foi a resistência. Lá, embora também na invasão do Capitólio, o Capitólio não tivesse preparado para aquilo, tanto que eles chegam a invadir,
entram no Capitólio, entram em várias salas, entram em vários gabinetes, mas a polícia resiste brava e ferozmente durante 4 horas. Para quem quiser, tem um documentário maravilhoso na HBO que mostra as 4 horas e como os policiais foram heróicos, resistentes, bravos, tentando impedir, não uma entrada, porque tem várias entradas e os manifestantes estavam tentando entrar por vários cantos diferentes. Então eles agiram nas portas, eles agiram dentro, eles protegeram os deputados que estavam sendo ameaçados de vida. Enfim, é uma coisa muito impressionante, é muito violento dos dois lados. Não houve troca de tiro por uma decisão da polícia. A polícia e o comandante lá, ele diz isso, olha, a gente não quis atirar, porque muito provavelmente tinha muita gente armada ali, e quando o primeiro tiro fosse disparado, a coisa ia sair do controle. Então, lá não teve tiro, mas teve resistência da polícia, e só acabou quando eles tiveram apoio, quando chegaram reforços, e aí, enfim, conseguiram não só tirar de dentro do Capitólio, mas afastar do próprio prédio e do perímetro do prédio. Enquanto no Brasil não, no Brasil foi o contrário. Embora se soubesse de uma grande movimentação de ônibus e pessoas e de que e tenham sabido rapidamente que eles se caminhavam para a Praça dos Três Poderes, não houve nenhuma ação da polícia até muito tarde, até quando todo mundo já estava lá dentro, e que, portanto, não houve morte, não houve feridos e tal, que de fato é uma coisa boa, mas o motivo é que é estranho, não houve ação da polícia e já no mesmo dia estava todo mundo querendo tentar entender por que a polícia não reagiu, mas esse não é bem o ponto desse vídeo aqui. Uma terceira diferença muito importante é o papel do presidente. No caso dos Estados Unidos, o papel do presidente foi muito mais assertivo. O Trump organizou uma manifestação no dia da certificação do Biden. Ele fez um discurso dizendo que a eleição tinha sido fraudada, dizendo que a certificação não devia acontecer e que o povo devia marchar ao Capitólio para pressionar os deputados e senadores a não certificarem a eleição, a não aceitarem o resultado das eleições. Ou seja, ele foi muito explícito, direto, óbvio, ele não mandou invadir, nem bater, nem quebrar, mas o que ele imaginava que milhares de seguidores fanáticos e raivosos, porque estavam certos de que tinham sido enganados, que seu voto não foi contado e tal, o que essa população faria, né? Dificilmente aquilo ficaria dentro do controle, ou muito possivelmente sairia do controle, como acabou saindo. Aqui no Brasil não. Como a gente comentou, o Bolsonaro, quando perdeu as eleições, ele não fez um discurso tão assertivo assim de fraude, mas ficou calado, fez questão de não reconhecer a derrota, fez questão de não passar a faixa para o sucessor. Então, embora os dois presidentes tenham contribuído para a ação, o Trump tem o dedo dele está muito mais firme na questão do Capitólio do que aqui. Agora, a última diferença que eu fiz referência lá no início do vídeo e que é muito estranho é que, uma vez dentro do Capitólio, o que os manifestantes queriam? Achar o Senado e os senadores e deputados para impedi-los de certificar a eleição. Tudo bem, a gente não concorda, mas entende o objetivo claro. No Brasil não, eles entraram e saíram depredando, usando o banheiro, quebrando coisa, pegando cadeira, urinando, né? Quem entrou lá depois disse que o cheiro de urina estava terrível e tal, destruindo obra de arte. No entanto, a notícia, e a imprensa noticiou isso, embora não tenha tido uma repercussão muito grande, que alguns grupos entraram na sala da ABIN, né, que é a Agência de Inteligência Brasileira, e pegaram documentos específicos. Não era aquela cena de filme em que está tudo jogado no chão e coisas se perderam e foram rasgadas, não. Alguns pacotes, envelopes, algumas gavetas foram mexidas e algumas coisas estavam faltando, o que dá bem a entender que, enfim, tinha gente ali procurando alguma coisa específica, ou seja, não era só uma multidão nervosa, feroz, com raiva do novo governo e manifestando seus sentimentos antidemocráticos. Muito provavelmente, tinha alguma coisa ali, pelo menos, de um grupo pequeno de pessoas, até porque, segundo os jornalistas, é difícil achar essa sala, não é muito simples, é um prédio grande, como é o Capitólio, né, assim, tanto que eles nem acham os senadores no Capitólio, mas aqui eles foram direto na sala da BIM, o que é, no mínimo, intrigante.
Bom, por último, vale a pena falar do financiamento. Aqui, Brasília é meio no meio do nada, diferente de onde é o Capitólio. E assim, dezenas e centenas de ônibus foram para Brasília levando esses manifestantes que acabaram fazendo o que fizeram. Quem pagou esses ônibus? Não está muito claro isso, né? Ou seja, há um financiamento que, segundo as primeiras investigações, tem a ver com alguns empresários, enquanto lá nos Estados Unidos não. Aquilo pareceu, ou parece até agora, uma manifestação mais espontânea de seguidores do Trump querendo fazer a vontade dele, ou seguindo, enfim, o seu comando de que, a sua afirmação de que houve fraude. Aqui não, aqui parece ter sido orquestrado com, digamos assim, com mais sofisticação. Quem exatamente fez isso não se sabe, mas alguém fez. Bom, espero que tenha ficado claro aí, as semelhanças e diferenças são movimentos históricos, criticáveis, evidentemente, antidemocráticos, violentos, no entanto, que marcam uma época, vão marcar uma época, os dois estão ligados, embora não sejam exatamente a mesma coisa que a gente viu. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Abraço!